Olá pessoal, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando por aqui sem nada escrito, só para a gente ter uma conversa mesmo, nós vamos falar um pouco sobre de onde está vindo essa questão de nós termos uma reformulação dentro do meio reformado, e é inegável, incontestável a ideia de que não esteja havendo uma reformulação nisso, tá? O que nós estamos vendo de fato é uma reestruturação do meio calvinista e quase que uma pentecostalização do meio reformado. Isso já tem aí presbiterianas defendendo, presbiteriana do Gama mesmo, defendendo a continuidade dos dons, batismo com o Espírito Santo. Isso lá na década de 90, houve um cisma, 80, 90 por ali, houve um cisma, um racha muito grande na igreja presbiteriana e também na igreja batista, sobre a questão da pentecostalização dessas igrejas. Só que hoje, antigamente os teólogos mais ali seguros de si, eles conseguiram manter-se fiéis às escrituras e não deixar com que isso avançasse. Mas agora, nesse exato momento, 2024, nós estamos vendo pessoas que estão desfalando o que falaram em determinados tempos das suas vidas. Teólogos de renome mesmo, quase que desdizendo o que disseram. Dizendo, não foi isso que a gente disse e tal. E com isso estão recosturando ali um arremendo de teologia para tentar fazer com que se chegue à teologia calvinista mais próximo do que se pode de um híbrido entre arminianismo e calvinismo. E as pessoas podem vir aqui e dizer que não é isso que esteja acontecendo, tudo, mas é isso que está acontecendo, é incontestável. E aí você vê a fúria que esse pessoal, eles se levantam contra pessoas como nós, quando a gente vai debater o tema, quando a gente vai dizer, olha, vocês estão se rendendo, vocês estão outrora vocês disseram que o erro, o ensino errado levava a danos mortais para uma alma, porque podia colocar a pessoa no inferno. Aí hoje já não é tão mais assim, tão infernal assim a heresia. Veja, nós estamos tendo o absurdo em ver que estão se recosturando o próprio sino de Dort, teólogos ou pseudo-teólogos aí de linha reformada, estão dizendo que Dort não é para se acreditar, porque, segundo eles, nos acusam que Dort está acima. Dort não está acima da Escritura. E nós, do lado de cá, nunca dissemos que a confissão de fé de Westminster, que a confissão belga, que os catecismos de Heidelberg, nada disso está acima ou igual à Escritura. Nunca foi a ideia de ninguém dizer isso aqui. Entretanto, o que nos causa estranheza é como essas pessoas, elas mudam de opinião e rasgam assim a confissão de fé na cara dura assim das pessoas, mas fica aqui assim a questão, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Gente, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, se você tiver paciência de ouvir, e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu penso que a primeira coisa de o porquê isso está acontecendo, ela tem a implantação da própria planificação do reino do anticristo, que está para vir. O reino do anticristo, ele tem que, quando vir, achar uma igreja basicamente unificada, em uma só fé, não na mesma placa. Irmãos, nós não vamos ter uma igreja de mesma placa na vinda do anticristo, nós vamos ter uma igreja de uma fé só, falando a mesma coisa, e os que tentem cogitar levam o nome de calvinista de jaula, tal, esse negócio todo. Então perceba bem uma coisa, nós vamos ter que ter, para a planificação do anticristo,
da chegada do anticristo e do seu reino, nós vamos ter que ter uma igreja totalmente manietada e dominada. Esse é o fato. Nós não vamos poder ter uma igreja que fale a verdade, que ouse a dizer que a salvação é somente em Cristo Jesus sem obra. Nós não vamos poder correr o risco de ter uma igreja que seja uma dissidente, que seja antagônica ao discurso que aí está. Então, o que é que está acontecendo? O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo é justamente a ideia de uma compra e venda de teologias normais e somos todos irmãos. Por quê? Porque o que separa a igreja hoje, para você ter uma ideia, como isso aqui é bizarro, o que separa a igreja hoje, o que separa a igreja católica, o que separa a igreja evangélica, o que separa a igreja protestante, o que separa pentecostal, neopentecostal e isso tudo, já não é mais a Escritura. Já não é mais a Bíblia quem nos separa. Isso é um ponto a ser observado. Isso é um ponto muito alto a ser observado, porque hoje o que nos separa não é mais a Escritura, e sim posições políticas. Veja o que Satanás fez dentro da igreja. Ele separou a igreja em posições políticas. Então hoje o político ele vale mais do que a Escritura. E por mais que você diga que não é assim, é assim. E o que acontece? É quase que um efeito lá atrás, no livro de Reis, quando Jezabel comprou os profetas, que eram profetas do Senhor, para comer na sua mesa e estar com ela comendo e se vendendo a Baal. Basicamente, o meio reformado são esses profetas hoje. Os profetas pentecostais, neopentecostais, esse pessoal aí, ele já vem de fábrica já desmanchado, porque não vem baseado em uma teologia, em uma soteriologia firme, em uma escatologia firme, não, nada disso. Então eu não vou nem discutir esse assunto aqui. Mas como se compraram ali? Mas voltando só um pouquinho para a gente chegar nessa compra. Então, se nós estamos separados politicamente, se chegar um homem lá e conseguir fazer com que politicamente ele corresponda aos anseios de um lado esquerdo e do outro direito, e ele correspondeu ao anseio dos dois, então ele consegue unir o povo. E a igreja está dividida nesse aspecto, nesse prisma, você pode ver. Ninguém mais defende o evangelho, defende-se o ponto político, mas o que isso tem a ver ainda com os reformados fofinhos, os reformados de pelúcia. Esse efeito de reformado de pelúcia, como a igreja do anticristo não poderá, e sim, muitas igrejas reformadas vão fazer parte da planificação do reino do anticristo, isso aí é incontestável, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer é uma coisa bem simples. É que a igreja, os líderes dessas igrejas, eles foram corrompidos com a fama, com o dinheiro e assim por diante. Isso é incontestável de ver. É incontestável. De acordo que, quando você vai ficando famoso, você vai tendo que abrir certas concessões do que você está falando, ou de quem você é, para começar a atender a demanda, o anseio de quem está te ouvindo. E aqui é que está o perigo. É que aquele público que te levou até lá, quando você chega lá, hoje ele não te serve mais. Porque você, como dizem eles, furou a bolha, quebrou a bolha. Então a questão e para você se manter lá, você vai ter que não ser mais aquele cara rude que você era antigamente, ali não se vestir mais de pele de camelo. Você vai ter que colocar uma coisa legal, um terno melhor, uma aparência mais jovial, uma coisa mais... Eu fico vendo aí, tem no Instagram uns pastores aí do meio reformado, gente, vocês estão ridículos. Bombadinho, calcinha apertada, todo boizinho, todo cheio de lorota. Cara, se vocês soubessem o tão ridículo que vocês são, vocês
repensariam o jeito de vocês. Mas, deixando isso de lado, fama, dinheiro, tudo isso faz com que as pessoas se corrompam. Esse é o fato. Mas tem um fato maior, mais alto do que esse, que vale aqui agora eu tocar, que vai espantar vocês. Eu acredito firmemente, com as leituras que eu tenho aqui, que não são poucas sobre o assunto, que essa ideia de passar pano, essa ideia de ser tão amigável com todas as coisas, irmãos, não é só com o arminianismo, não, que o meio reformado está amigável, não. É com o meio adventista, é com os outros meios, não tem para onde correr isso, não. Basta você ver onde Rodrigo Silva está. Rodrigo Silva, gente, é um herege. Rodrigo Silva acredita firmemente que os escritos de Ellen White é inspirado. Rodrigo Silva acredita firmemente que Ellen White viu que o diabo queria pedir perdão a Jesus, cara. Mas ele está junto com a galera da presbiteriana, da Batista, dos meios reformados, como se ele fosse um cara comum. Você entende aonde está o negócio aqui de começar, como diz o próprio Walter Reggiani, passar pano demais para os outros? Vocês vão chegar numa bifurcação que vocês vão ter que escolher entre a heresia e abraçar ela e ir junto, porque o arminianismo vocês já abraçaram, isso é fato, é incontestável. Eu estou vendo gente para dizer que o arminianismo está certo na internet, eu estou vendo eles dizerem que o calvinismo está errado, sendo eles calvinistas. Que loucura, cara. Que loucura. É uma coisa assim, surreal que está acontecendo. É uma loucura que, assim, o cara está tomando sorvete pela testa, só pode ser, porque é de um nível embusteiro, rasteiro. Os caras nem se mancoltem mais na cara, eles nem procuram disfarçar, não. Já defendem assim na cara dura. Tem outros aqui, mais próximo, que está tentando redefinir o que é heresia para desdizer o que ele disse antigamente. Heresia não é isso que estão dizendo, heresia é outra coisa. Vocês viram como é ridículo isso? Mas eu acho que acima de fama, dinheiro, poder, que isso já por si só já basta para se vender, eu acho que tem uma outra coisa aqui ainda, para esses calvinistas passapanistas, para esses calvinistas de pelúcia, fofinho, que é o efeito da maçonaria. A maçonaria, gente, não se engane, existe reformado na maçonaria aos borbotões, tá cheio deles. E existe arminianos na maçonaria lotado deles. O que mais tem lá é isso. Maçonaria, ela se movimenta em toda a esfera pública, política, partidária, apartidária, igreja católica, igreja evangélica, pentecostal, neopentecostal, a maçonaria está aí instalada em tudo isso. Por isso há um perigo grande quando você vê um pastor levando. Eu já vi aqui em Lafayette, tinha um prefeito da cidade aqui que ele era maçom e ele não negava isso a ninguém, ele andava com esquadro e o compasso no peito aqui, ó. Eu vi esse cara com o esquadro, o prefeito na época, não é o que está agora, tá? O da época que eu estou falando, muitos anos atrás, ele sentado no púlpito de uma igreja com o esquadro e o compasso aqui, na lapela do paletó dele. Normal. Pessoal passando por isso normal, tal. Ou seja, a maçonaria ela tem esse efeito de que lá dentro não importa o Deus que você sirva. Porque a pregação básica da maçonaria, e a maçonaria é uma religião, não é uma associação de filosófica, nunca foi, nunca será. Eu tenho 45 anos, eu estudo a maçonaria há praticamente 20 anos. Eu tenho livros aqui que 1950, 1930, que fala da maçonaria, 1920 e poucos. E tem uns livros aqui que eu quero apresentar a vocês para basear o que eu estou falando. Um dos livros é esse aqui do Dr. Boaventura Kopperberg. Esse aqui, ó. Chama-se A Maçonaria no Brasil. Esse livro, eu acho que ele tem para vender por aí ainda.
Esse que eu estou na mão aqui, ele é um livro bem antigo mesmo, ele é de 1957. Esse que eu estou na mão aqui, ele é a primeira edição, eu restaurei ele, eu mesmo, em pessoa física, restaurei esse livro, para você ter uma ideia. Então percebe, nesse livro aqui, ele vai mostrar como a maçonaria e as igrejas protestantes se uniram na época contra o catolicismo. É uma denúncia que esse escritor faz com provas documentais, tá? Ali ele mostra a igreja batista junta com a maçonaria, ele mostra a igreja presbiteriana junta com a maçonaria na época. Tudo bem. Um outro sim também, um outro é esse aqui, ó. A conjuração anticristã. O templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Logicamente é um padre que escreveu, mas esse livro aqui, documental, é um livro que você pode ver que eu leio muito, então ele tem documentos diversos da própria maçonaria aqui, e ele faz uma denúncia meio que complicada aqui para o meio reformado. Ele mostra aqui, na Europa, Monsenhor Henri de Lassus. Ele mostra aqui provas documentais incontestáveis sobre o envolvimento das igrejas ditas reformadas na época, junto com a maçonaria. Como se isso não bastasse, são documentos, tá, gente? Não tenho nada contra igrejas reformadas, até porque nós somos uma igreja reformada. Igreja reformada, palavra da cruz. Só que a nossa igreja, ela é antimaçônica, ela é antimaçonaria até amanhã de manhã, tá? Um outro sim, e aí esse livro aqui, ele é um livraço, tá? A Ameaça Pagã, de Peter Jones, editado e lançado no Brasil pela editora Cultura Cristã. Esse livro, ele trata da similaridade do paganismo antigo com o paganismo moderno. Só que aqui nesse livro ele faz uma coisa impressionante. Ele junta todos os documentos que ele pode juntar para mostrar como as igrejas presbiterianas se corromperam. Não só presbiteriana, não. Igrejas reformadas como batistas e outras igrejas que se diziam ser guardiãs da reforma, e como elas se juntaram com a metodista, nesse livro aqui, com as igrejas metodistas americanas, e cometeram sacrilégios violentos com a sua própria doutrina. Então, preste muito atenção. Essa ideia de passar pano, tudo isso, vai dar justamente nisso aqui, no paganismo. Porque a doutrina maçônica, ela nada mais é do que uma doutrina pagã. Então, sim, essa ideia de passapanista, e todo passapanista, todo calvinista fofo, pastor, é maçom, não acho que não. Não acho que sejam. Mas acho que a ideia, sim, ela parte do partícipes dos líderes reformados maçons para tirar qualquer tipo de animosidade entre doutrinas, justamente para quando vier o líder global, o anticristo, ele poder se sentar num trono e não ter mais nenhuma teologia dividindo as igrejas, e somente placas. E placas é mais fácil de tirar do que teologias. Então perceba, essas três fontes que eu citei para você, elas estão aí para poder ser compradas. Tá? Você pode pegar e você mesmo pode consultar se eu estou errado ou não. Você pode vir aqui, me esculhambar, falar tudo isso e tal. Mas essa ideia de que de uma hora para outra arminianismo deixou de ser heresia, esse negócio de sino de Dort, confissão de fé, de Westminster, essa coisa toda passou a se virar coisa fora de contexto, esse discurso, ele é um discurso totalmente maçônico. Ele não é um discurso de outro lugar. A maçonaria sempre esteve dentro das igrejas reformadas. É inegável isso. E eu tenho para mim, baseado nas fontes que eu tenho,
de que esse discurso, principalmente aqui no Brasil, porque esse mesmo discurso destruiu a Igreja Reformada da América, dos Estados Unidos. E este mesmo discurso está implantado aqui. Então perceba bem uma coisa, entre os discursos de lá, como destruiu a igreja de lá, e o discurso daqui vai ser a mesma coisa. Não tem como correr muito. E ele parte de um discurso de não animosidade teológica, e sim de uma pacificação teológica. Irmãos, teologia se baseia em um pressuposto filosófico chamado cosmovisão. Se você vai mudar 1 grama da cosmovisão sua, ela deixou de ser sua cosmovisão, ela é a do outro. Então estão tentando criar um híbrido entre calvinismo e arminianismo. E esse híbrido, o que vai nascer dele, vai ser muito pior do que o pentecostalismo, do que o neopentecostalismo e do que o próprio catolicismo. Porque nós não sabemos que bicho vai sair daí. Ninguém tem noção. Eu acredito firmemente que a união do arminianismo, do calvinismo, que justamente é a união do catolicismo com o protestantismo, eu acredito firmemente que o híbrido que vai sair daí é a igreja do anticristo. E disso eu não tenho dúvida. E os calvinistas fofinhos serão muito bem-vindos na igreja do anticristo. Que Deus tenha misericórdia de nós.